Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, sou psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E hoje é mais um vídeo da série Textos Freudianos, onde eu pego um texto do Freud e comento. O de hoje é A Perca da Realidade na Neurose e na Psicose, de 1924, que está nesse volume de capa amarela do O Eu e o Id, Autobiografia e Outros Textos. Eu posso estar enganado, mas eu acho que nesta tradução nova, direto do alemão, a Companhia das Letras é a única que trouxe esse texto. Também encontro na Imago, mas eu não recomendo, que é uma tradução do inglês e do inglês para o português. Tá? Aqui, o Freud ele escreve esse texto para comparar as duas estruturas. E ele começa com uma definição bem simples. Tá? Ele diz que na neurose, o eu reprime uma parte do id. Enquanto que na psicose, o eu, estando a serviço do id, retira uma parte da realidade. Então, o que ele está falando, né? Bom, na neurose, ele está se referindo ao superego. O eu, ele reprime uma parte do id. Sim, o eu. Mas a serviço de quem está este eu? Tá? Quando a gente fala, e principalmente quando a gente lê nas obras freudianas, a repressão, a gente está olhando para o superego, né? É esse misto de cultura, de história de vida, que faz com que nos adaptemos às normas sociais, às questões morais. Superego tem muito mais a ver com moral do que com ética. E este movimento ele reprime, num primeiro momento, num ideal de funcionamento, uma adaptação. Não é o caso aqui, ele está olhando para as patologias, tá? Enquanto que na psicose, o eu ele não está a serviço do superego, ele está a serviço do id. E definição freudiana de id, né? Este lugar onde estão os desejos, onde habita o inconsciente em sua totalidade. O local onde não há uma influência da realidade. Outro princípio básico do Freud, princípio do prazer, princípio da realidade. Então, é uma tentativa, segundo Freud, de se manter nesse princípio do prazer. Tá? Mais para frente no texto, acho que é um texto que de 6, 7 páginas, o Freud ele vai nos dizer que a neurose, ela não... Ele vai dizer assim. Então, desculpem, me embananei. Ele vai falar desse movimento e vai falar que esses dois movimentos acontecem por uma questão de uma angústia, pelo incômodo do angst, pelo desprazer. E conforme ele vai aflorando, vão se criando defesas. Então, é possível ler este texto freudiano como a formação da neurose, essa repressão, e a retirada de uma parte da realidade com mecanismos de defesa contra uma angústia. Então, são essas duas definições que o Freud está nos dando. E ele diz, assim, que a neurose ela não nega a realidade, apenas não quer saber dela. E a psicose nega e busca substituí-la. Ele compara esse funcionamento neurótico com as fantasias. Eu já falei sobre a relação da fantasia, o texto que Freud fala da fantasia, os escritores e sua relação com a fantasia. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá?
Então, ele está falando desse recurso que, simplificando, é o que as crianças fazem quando elas brincam, elas buscam dentro da sua história de vida, dentro da sua compreensão, preencher lacunas da realidade que trazem pelo inesperado. Uma boa analogia no adulto é quando ele precisa fazer alguma coisa muito importante. Pegar como exemplo, ele vai numa entrevista de emprego e para se preparar para a entrevista, para se proteger da angústia que ele está sentindo para a situação, ele tenta recorrer a situações anteriores para preencher essa lacuna. Então, sim, aí a gente pode pensar assim que ele não quer saber da realidade, nessa ideia freudiana, né? Por quê? Porque ele está falando de uma diferença de grau. A fantasia é uma tentativa de aliviar a realidade, é nos proteger dela, ou do imprevisto, ou do que não aconteceu, ou da angústia do futuro, da angústia do vazio. Aqui, nesta neurose que o Freud está falando, ele está falando das patologias, dos casos que chegavam ao consultório, pessoas que não conseguiam se adaptar à vida. Ele está falando de uma distorção. Se a gente pegar o caso Dora, por exemplo, e ela fala toda aquela história, aquela paixão do o senhor K apaixonado por ela e essa relação e as fantasias já distorcidas pela histeria da Dora. E o Freud na época acreditou. Ele estava piamente crente que a Dora estava dizendo a verdade. É aqui que ele se refere. Ele está olhando lá atrás para o trabalho dele, está fazendo uma correção. Ele está olhando, olha, ele está falando, olha, casos graves de neurose ocorre uma distorção na realidade. Você vai ver elementos que existem, porém, você sabe que aquilo não, o que está sendo apresentado não é o que corresponde. É isso que ele está avisando. Enquanto que na psicose, ele fala assim que ela nega a psicose, a realidade, e tenta substituí-la por um princípio do prazer. É a teoria que o Freud nos apresenta. Eu, dentro da minha experiência profissional, eu vou discordar ligeiramente do Freud. Eu acho que sim, a gente pode até pensar que a neurose ela distorce, ela coloca um véu, ela desconsidera, ela pode até criar um funcionamento seletivo, tá? Agora, no caso das psicoses, eu vou discordar do Freud, como eu disse, na minha experiência particular da clínica de instituição hospitalar, tratamento com psicóticos. Eu não vejo uma substituição. Eu vejo uma denúncia escancarada de um discurso outro. Vamos começar por um exemplo mais simples, para depois a gente poder complementá-lo. É relativamente comum um dos discursos de perseguição na psicose você ouvir do paciente: estão tentando me matar, querem me matar, estão me vigiando, estão me olhando. Uma cidade como São Paulo, mas pode ser qualquer grande centro. Qual o lugar que você vai e que você não está sendo vigiado? Qual lugar que você entra e você não está sendo filmado? Qual lugar que você passa e não tem um segurança, não tem alguém prestando atenção em você? A gente pode pensar que o psicótico, neste delírio específico, ele está fazendo uma denúncia. Ele está trazendo uma angústia que é dele e é uma angústia que é nossa. Por que isso é uma angústia nossa? Grandes clássicos da literatura mundial, 1984. Admirável Mundo Novo.
trazem essa angústia de uma vigia, de um controle, de uma certa padronagem. E isso angustia. A gente aprende a viver, a gente se adapta. Em alguns casos da psicose, não. Então ele está denunciando um movimento nosso de abrir mão de uma dose de prazer em pró de um convívio social, de um convívio cultural, que o Freud traz como ideal da civilização, no mal-estar na civilização, ou mal-estar na cultura. Só que também o Freud já vai nos dizer que não deu muito certo essa, esse abandonar um lado nosso, um lado de prazer nosso em prol de um coletivo, não é igual a todos, não funciona também, e sim acaba trazendo uma dose de desprazer, uma dose de raiva. E o psicótico ele denuncia. Outras situações que a gente pode pensar é que quando você está num ambiente e que tem muitos psicóticos, é praticamente impossível guardar segredo deles. Você consegue guardar segredos das pessoas com quem você convive, você consegue guardar segredos dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, mas os psicóticos você não consegue, eles pegam no ar essa ideia. Então, assim, a psicose, ela pega, você imagina que a gente existe e que tem essa cultura, que tem essa repressão e que tem essa farsa que a gente alimenta de que existe um real, de que existe um cotidiano, que existe esse monte de coisa. O psicótico, ele olha, ele pega o que está escondido atrás da cultura, atrás da moral, atrás da rotina e coloca no plano de cima. Ele escancara, ele fala assim, é isso aqui que vocês estão escondendo? Claro, aí eu vou concordar com Freud, não é intencional, tá? É este movimento. O psicótico ele tenta imitar. Ele percebe que tem alguma coisa, ele percebe que tem uma conduta, ele percebe que tem um jeito e ele tenta se adaptar. Porque ele não é bobo. Ele sabe que o mundo funciona assim, então ele precisa se adaptar ao mundo. Só que a imitação, ela tende sempre a revelar o que se quer esconder. A imitação é sempre uma caricatura. E aí que o psicótico ele acaba sendo punido, ele acaba se dando mal. Né? Eu falei no começo do vídeo que esse texto ele é muito atual. Hoje em dia nós vivemos uma época assim de discursos, de debates, de troca de ideias. Então, ideias que eu digo são ideias que constituem uma identidade, que constituem uma lógica, que constituem nossa ideia e identidade de brasileiro, o século XXI contra o século XX, enfim, e há um debate justo, honesto, direto, sábio e necessário. Mas há também monólogos coletivos. E aí, independente da ideia a ser defendida, independente do lado que você queira estar, independente de uma ideologia, sempre vão ter aquelas figuras que acusam o lado antagonista de todas as características negativas que um ser humano pode ter, tá? E aí que entra essa ideia de um negar uma parte da realidade e distorcê-la, da neurose que Freud coloca, né? O quanto que alguns discursos que nós ouvimos são adoecidos, né? Principalmente um discurso que para se estabelecer, ele tenta destruir outro. Então você vai ver pessoas que vão estruturar uma ideia, e ela pode ser de qualquer coisa, ela pode ser
sobre questões raciais, ela pode ser questões sexuais, elas podem ser questões de classe, elas podem ser questões tradicionais, elas podem ser questões culturais fundamentadas. E aí cabe a você que ouvir concorda ou não e prestar atenção e entender porque você concorda ou não. E há o mesmo discurso que se faz acima da destruição do outro. Se há uma destruição do outro, a gente já tem um discurso esvaziado, porque por si só ele não se sustenta. E num segundo ponto, que é o mais importante, há uma distorção, há esse funcionamento neurótico que o Freud está falando, né? De o, até que ponto a realidade ela é distorcida. E aí eu estou usando realidade no termo freudiano que ele bota no texto, tá? Essa coisa compartilhada, né? Até que ponto o outro lado é sempre o autoritário, é sempre o agressivo. Você pode ouvir isso no discurso do ódio do bem, você pode ouvir isso no discurso do fascista. O outro é fascista e quem está do meu lado é a vítima. Não. O outro que provoca o ódio do bem é hipócrita e eu só estou aqui quieto. É neste nível que eu digo que o texto do Freud ele é fundamental, ele está contemporâneo. Ele tem quase 100 anos e ele continua acertando na música. É incrível. Recomendo a leitura. Também vou deixar aqui embaixo o Delírio na Neurose na Psicose. Acho que ele complementa um pouco mais esse vídeo. Se gostou, coloca o like para o YouTube entender que você está gostando e quer ver mais vídeos. Sugestões, críticas, quer pedir algum tema, dúvida, pode escrever aqui embaixo. Eu vou tentar responder o mais rápido possível. E até a próxima sessão. Muito obrigado.